Olá, bom dia. Estamos aqui para a ministração de mais uma aula da Escola Bíblica Discipuladora, hoje, domingo, dia 19 de setembro. É um prazer estar aqui novamente. Aqui quem fala é Erudice Filho. Vamos dar início a mais uma aula. Semana passada não tivemos aula, tivemos vários eventos durante o domingo, que combinou, né, com a inauguração do projeto social e tantas outras atividades. E domingo passado não foi possível ter a aula da Escola Bíblica Discipuladora das classes. Hoje estamos retornando com as aulas e a gente já, desde o início, queria dizer que é muito bom, né, estarmos juntos novamente. Estamos, aos poucos, né, voltando às atividades presenciais e vamos prosseguindo com as nossas aulas, enquanto a gente não tem as nossas aulas presenciais, vamos continuar trabalhando com esse, esse sistema online, né, de aulas que nós estamos ministrando. Então, eu já abri o PowerPoint aqui, nós estamos trabalhando com o livro Uma Vida com Propósito. Nós estamos utilizando um resumo desse livro, de autoria do pastor Divandro, o livro de Rick Warren, mas esse resumo que nós estamos utilizando, que é o resumo do livro Uma Vida com Propósito, foi feito pelo pastor Divandro Fernandes Carlos, da Segunda Igreja Batista, Praia da Costa. Hoje nós vamos trabalhar a aula 10. Afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? A essência da adoração. O que isso tem a ver? Primeira pergunta. Eu disse, o que tem a ver adoração com o motivo pelo qual estou aqui? E para responder essas perguntas, a gente tem trabalhado todo o início das aulas com essas seguintes reflexões. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Para onde você está indo? E nessa sequência dessas aulas, nós, nas primeiras aulas, eu acho que até a sétima aula, nós procuramos desenvolver respostas baseadas na palavra de Deus, por isso, buscando as respostas certas, no lugar certo, para a gente poder entender quem somos nós. Quem sou eu? Então, desde lá da primeira aula, tudo começa com Deus, até a razão de tudo, eu acho que dá para a gente refletir um pouco sobre quem sou eu, quem somos nós. E aí, a partir da oitava aula, nós começamos, dentro de uma outra reflexão, o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós vimos na oitava aula que nós fomos planejados para agradar a Deus. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para agradar a Deus. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui fazendo situações, tomando decisões que façam Deus sorrir. E hoje a 10ª aula, primeira parte, a essência da adoração. Está aqui, 10ª semana, a essência da adoração. Romanos capítulo 6, versículo 13, diz que entreguem-se completamente a Deus. Como é que eu faço isso? Como eu me entrego completamente a Deus para que Ele use vocês, para que Ele nos use, a fim de nós fazermos o que é direito, a fim de vocês fazerem o que é direito. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 13. Então, a gente vai para uma introdução e a gente começa, né, dar continuidade a responder essa reflexão. O que eu estou fazendo aqui? Então, nós fomos criados, você foi feito para adorar a Deus. O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido
da sua existência nesse mundo e nesse tempo. Eu estou aqui para adorar a Deus. E como introdução, tem um pequeno texto aqui que diz o seguinte: a essência da adoração é a rendição. Nós vamos tratar nessa aula sobre rendição. A gente vai falar bastante sobre rendição. E a gente sabe que rendição não é uma palavra popular. Quando alguém se diz rendido, é porque ele se entregou, é porque ele já não quer mais criar nenhuma resistência. Então, a pessoa se rende. Rendição não é uma palavra popular. Ela é quase tão mal vista como a palavra submissão. A palavra rendição, ela alude à perda. E ninguém quer ser um perdedor. Um perdedor. Se eu estou rendido, eu me rendo a alguém. Então, alguém tem um determinado poder sobre a minha vida. Então, rendição é uma perda. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. Opa, esbarrei aqui. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Quando você vê, né, um ladrão, um bandido fugindo e ele é capturado pela autoridade policial, ele precisa se render. Da mesma maneira, né, quando alguém sofre um assalto, essa pessoa que está assaltando, ele diz para outra: você está rendido, me entregue todas as coisas. E às vezes, quando você está numa guerra, numa batalha, numa dificuldade, numa tribulação, você chega à conclusão, às vezes, de que é melhor se render a uma determinada situação, a um determinado fato, a uma determinada realidade. Eu me rendo a esta realidade. Não há mais nada que eu possa fazer. Eu me entrego. Mas render-se a Deus, e é sobre isso que a gente está falando, é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Nós nos entregamos, nós nos rendemos a Ele, não por medo ou por obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Lá no finalzinho, a gente vai falar sobre isso. Adoração consiste exatamente em oferecer-se, em entregar-se totalmente a Deus. Mas como eu me rendo a Deus? Como render-se a Deus? A gente vai fazer isso de três maneiras. Primeiro, a gente se rende a Deus confiando em Deus. Você não se rende a qualquer situação, a qualquer realidade, você não entrega a sua vida, você não oferece a sua vida a qualquer situação que não te dê uma confiança. E a primeira orientação do livro Uma Vida com Propósito, na questão da adoração, é render-se a Deus, e eu faço isso confiando em Deus. Em primeiro lugar, nós não iremos nos rendermos a Deus a menos que confiemos nele. Então, precisamos confiar em Deus. Nós nos entregamos, nós nos oferecemos, nós nos rendemos a Deus porque confiamos nele. Em segundo lugar, o medo impede que nos rendamos a ele, mas o amor lança fora o medo. Está vendo como a coisa é toda fechada? Pode parecer algo impossível, pode parecer algo muito difícil, pode trazer um determinado receio em nós, a questão de nos entregarmos totalmente a Ele. Mas a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo o medo. Quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será você render-se. Então a gente vai ver que Deus nos ama. Como a gente descobre, como a gente fica sabendo, como você pode saber
que Deus o ama. Vamos procurar as respostas certas no lugar certo. Nós vamos convidar você a refletir. Nós não queremos colocar palavras certas na tua boca. Nós queremos que você entenda que Deus o ama. E nós temos um instrumento, nós temos uma ferramenta que nos ajuda. Como nós podemos saber que Deus nos ama? Primeiro, ele mesmo diz que nos ama. Lá em Salmos 145, versículo 9, diz que o Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Esse é o amor de Deus. Letra B, você nunca sai de sua vista, você está sempre sendo observado por Deus. Deus é onipresente, é onisciente e onipotente. Ele sabe todas as coisas. Salmo 139, versículo 3 diz: Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Continuando, a palavra de Deus também nos mostra, lá no item C, como você pode saber que Deus nos ama no número 4, agora a letra C. Nós sabemos porque ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Mateus capítulo 10, versículo 30, diz que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus sabe de cada detalhe das nossas vidas. Letra D, ele nos deu capacidade de desfrutar de todo tipo de prazeres, de riqueza. Só que lá na frente a gente vai fazer uma diferenciação. Nós vamos ver as diferenças, né? Porque quando a gente fala em riquezas, a gente vai pensar em dinheiro, mas atrás disso tem orgulho, tem outras situações, como o individualismo, como o egoísmo. Mas não é disso que a gente está falando. Está falando de outra situação. Né? A gente pode desfrutar de todo tipo de riqueza e de prazeres, de felicidade, de alegria, de contemplação. 1 Timóteo capítulo 6, parte B do versículo 17, diz: Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Por que em Deus? Porque Ele tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Letra E, Ele tem bons planos para a sua vida, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Além de cada detalhe, né, que Deus conhece, né, na nossa vida, Deus, ele também tem planos. Ele conhece os planos que tem para nós. E ele executa esse plano. Basta confiar nele. Nós aprendemos a nos render a Deus confiando nele, porque ele nos conhece com profundidade e ele tem sonhos, ele tem planos. Os sonhos de Deus fazem parte da nossa vida. Letra F, ele perdoa você. E a gente pode pensar, meu Deus, eu sou pecador, quantos pensamentos ruins, quantas situações difíceis estou enfrentando, eu sou pecador. E aí a palavra de Deus, no Salmos 86, versículo 5, diz que tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam, para todos os que confiam no Senhor, para todos que se rendem a Deus. Continuando, letra G, nós sabemos que Deus nos ama porque Ele é carinhosamente paciente com cada um de nós. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordador de amor. Salmo 145, versículo 8. Deus nos ama infinitamente, mais do que você possa imaginar. Letra I, a maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho
do Filho dele por você. Então a gente começa a adentrar na essência dessa rendição. Porque a gente tem um exemplo de Jesus Cristo que se rendeu completamente à vontade do Pai. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, através da vontade de Deus, quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Letra J, ele não tenta violar a nossa vontade, mas nos atrai delicadamente para si. Deus não arromba o coração. A palavra de Deus diz que Deus está à porta e ele bate. Quem vai abrir a porta é você, sou eu, somos nós. Então, ele não viola a nossa vontade, mas aos poucos ele vai nos atraindo para perto dele. O que está acontecendo com você aqui hoje, através dessa ministração, dessa aula, é que Deus está fazendo isso comigo. Deus está fazendo isso com você. Ele está nos atraindo através do conteúdo, da essência da adoração, do significado de estarmos vivendo nesse tempo, essa vida. Então, a escola bíblica discipuladora, ela, ela nos... Saiu aqui o celular, eu estou acompanhando aqui pelo celular também. Deixa eu entrar novamente. Então, o que está acontecendo através da administração das aulas da escola bíblica discipuladora é que nós estamos sendo atraídos para perto de Deus. Estamos entendendo qual é a ação de Deus, qual é o propósito de Deus, qual é o plano de Deus, qual é o sonho que Deus tem para a minha vida. Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. O texto da palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Ele nos criou. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Que verdade é essa? Que verdade é essa? A verdade é Jesus Cristo. Quando está lá no texto de João, dizendo que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a palavra está se referindo a Jesus Cristo. E a partir daí nós conhecemos a verdadeira liberdade, e não escravidão, servidão. Prosseguindo, como se render-se a Deus, em segundo lugar, admitindo nossas limitações. Nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos pecadores. E reconhecer tudo isso já é um excelente sinal. Em segundo lugar, admitindo nossas limitações. Uma outra barreira para a total rendição é o nosso orgulho. Nosso orgulho, ele é fator, né, é uma barreira para que nós possamos nos render totalmente a Deus. O orgulho, ele não apenas atrapalha, mas ele cria uma parede, né, entre nós e Deus. Então, não adianta se colocar diante de Deus, né, de forma orgulhosa. Como a gente vai ver isso? A partir de agora, a partir da letra A gente começa a trabalhar essa questão do orgulho. Este é a mais antiga das tentações, o orgulho. Deus sabe que no dia em que dele comerem, né, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, se referindo a Adão e Eva, né, no dia em que dele comerem o fruto da vida, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então vejam bem, o orgulho está lá atrás, desde o início de todas as coisas. Este desejo de ter o controle completo é a causa de tanto estresse em nós. Então, a gente vai entender como um pecado original esse sistema de sentimentos em que nos arrasta para o controle completo de todas as coisas. Eu quero conhecer todas as coisas boas e as coisas ruins, as coisas do bem e as coisas do mal. Então, esse é um desejo, né, que está dentro de nós.
Quando tentamos ser iguais a Deus, acabamos mais parecidos com Satanás, porque foi exatamente isso que Satanás fez. Quando ficamos diante de nossas limitações, nós reagimos com raiva e irritação. Nós não queremos reconhecer que nós temos limitações. Queremos ter tudo e fazer tudo, e ficamos deprimidos quando isto não acontece. Olha, quando a gente ora, quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, oração que Jesus nos ensinou, e diz lá: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração, ela não apenas, ela está didaticamente, Jesus não está apenas didaticamente ensinando a orar. Ele está revelando situações, porque nós sofremos porque nós queremos ter tudo e fazer tudo. E a gente não olha para a vontade de Deus. A gente não quer saber qual é a vontade de Deus. A gente não quer ser submisso a Deus. Por isso que a palavra render, rendição e submissão, elas nos traz uma certa resistência de uma forma negativa. Mas nesse caso, quando a gente olha para Deus e quando a gente diz, seja feita a tua vontade, veja bem, eu entendo, não aconteceu, foi porque Deus não quis. Não aconteceu ainda porque o tempo é de Deus. Não aconteceu isso porque a vontade de Deus se sobrepõe à minha vontade. E quando a gente entende, né, que a vontade de Deus se sobrepõe à minha vontade, eu passo a sofrer menos. E quando eu começo a me revoltar, quando eu começo a ficar inconformado com as coisas que não estão acontecendo, e mesmo assim eu continuo orando e não acontece, vem uma sensação de impotência, de limitação, de, de ansiedade, e isso tudo são passos dados em direção à depressão. Então a gente vai ver que quando a gente entrega, quando a gente se rende totalmente a Deus, a gente está cumprindo exatamente aquilo que está na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Prosseguindo, em terceiro lugar, como render-se a Deus, nós precisamos entender o que é rendição. Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a preguiça. Pelo contrário. Quando você se rende a Deus, Deus passa a te usar. Você vai ser ferramenta, você vai ser instrumento. Então você vai começar a ter ações direcionadas, dirigidas por Deus. Tudo que você fizer no âmbito da sua vida secular ou no âmbito da sua vida espiritual, tudo vai ter o direcionamento de Deus de uma forma ativa, nunca de uma forma parada, estagnada. Rendição significa sacrificar a vida ou sofrer, a fim de mudar o que precisa ser mudado. A mensagem de Jesus é uma mensagem de transformação. É uma mensagem de transformação. A mensagem que Jesus traz para a gente, eu estive refletindo sobre isso essa semana, é uma mensagem que me torna um ser humano melhor. A partir do evento Jesus Cristo, apesar de tantas situações lastimáveis, nós podemos ter certeza que a humanidade ela mudou sistematicamente. Sistematicamente. Para aqueles que resolvem se render, se entregar e oferecer-se a Deus. Render-se não é para covardes ou subservientes. A rendição se observa mais claramente na obediência. Por isso que a vontade de Deus se cumpre na minha vida, independentemente da minha vontade. É por isso que eu vou para a palavra de Deus e vou procurar ditar as minhas condutas segundo o que a palavra de Deus me orienta. Você diz, sim, Senhor, a tudo que ele pede. E Pedro foi um exemplo de rendição quando Jesus lhe mandou tentar de novo. De um lado do barco,
Pedro lançava a rede e não pegava peixe nenhum. No momento que Pedro resolve obedecer a Jesus, né, a situação muda. A situação mudou. Simão Pedro respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. E ele lança as redes e ele passa a pescar. E os peixes aparecem. O milagre acontece quando eu resolvo obedecer. Quando eu resolvo me render, me entregar e oferecer a minha vida a Deus. E eu faço tudo através da obediência. Letra C, pessoas que se entregam a Cristo obedecem à palavra de Deus, mesmo sem entender. Eu não sei por que está acontecendo, mas eu vou obedecer. Eu não sei por que isso se deu, porque aquilo aconteceu, mas eu sei que eu tenho um Deus em que eu posso, lembra lá no início dessa aula, que eu posso confiar. E eu sei que Ele é poderoso para me guardar até o dia final. Número 5, nós vimos número 1, 2, 3, 4. Agora, número 5, entendendo a redição. Outro aspecto da redição total é a confiança. Nós temos dois exemplos aqui. O exemplo de Abraão, que seguiu as orientações de Deus, sem saber onde isto o levaria. Abraão, Deus pede o filho de Abraão, Deus pede Isaac, e Abraão resolve obedecer, sem saber, né, o que ia acontecer. Ele apenas obedeceu. E Abraão foi honrado. Queria até um pouquinho falar mais sobre Abraão. Uma pena, mas a hora está passando, então não vai dar para falar. Outro exemplo também é de Ana. Ana esperou o momento estipulado por Deus, sem saber quando, e o milagre, o filho de Ana, aconteceu. Sexto, você sabe que se rendeu a Deus quando depende dele. Quando você depende de Deus. Você larga a mão e deixa Deus trabalhar. Isso é uma guerra espiritual muito grande. É uma guerra entre a carne e o espírito. E quando você decide realmente se render a Deus, você começa a ver, eu li alguma coisa sobre isso hoje, né, sobre os milagres de Deus. Milagres que acontecem todas as horas durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante o nosso mês, durante todo o tempo, é isso que eu quero dizer, durante todo o tempo, milagres estão acontecendo. Estar aqui hoje, sentado, ministrando uma aula para vocês, é um milagre. Você está aí sentado, ouvindo essa ministração dessa aula, também é um milagre. Então a gente precisa dar mais aparência, mais significado aos milagres que Deus tem feito nas nossas vidas. E milagre quer dizer que, né, eu estou deixando Deus trabalhar. E tudo que acontece segundo a vontade de Deus é um milagre. Eu estou aqui ministrando uma aula. É um milagre de Deus. Você está aí assistindo, ouvindo, participando de uma aula. Você é um milagre de Deus. Salmos 37, versículo 7 diz: descanse no Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Apenas descanse no Senhor, né, e aguarde por Ele com paciência. Você também sabe que está entregue a Deus quando não reage a críticas. O que o outro pensa não é importante para você. Apenas o que Deus está fazendo na sua vida. Outra coisa muito importante, letra C, você sabe que se rendeu a Deus quando depende dele, quando você rejeita uma ação egoísta. Sabe, quem se entregou a Deus, quem se rendeu a Deus, essa palavra egoísmo, individualismo, orgulho, não cabe mais dentro dessa pessoa. É incompatível uma pessoa egoísta com uma pessoa que se rendeu a Deus. É totalmente incompatível. Não pode existir
egoísmo na pessoa que se entregou, na pessoa que se rendeu a Deus. De maneira nenhuma. Número 7, nós vimos 5, 6, agora o 7. Para eu entender que o que é a rendição, né, a gente vai ver que para muitos o mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. E eu falei lá atrás, no começo da aula, sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se você está servindo ao dinheiro, você é uma pessoa egoísta, é uma pessoa individualista e é uma pessoa orgulhosa. Porque quando você está servindo a Deus, quando você decide servir a Deus e não ao dinheiro, você automaticamente você tem o desejo, você tem a ação de compartilhar aquilo que você tem com outras pessoas. E também lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, diz que, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O mais perfeito exemplo de autorrendição é Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai ver o exemplo de rendição no seu estado máximo. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Nós conhecemos essa passagem. Então, Jesus decide fazer a vontade de Deus, ainda que essa vontade de Deus sobre a vida de Jesus representasse a morte, a humilhação, a crucificação, tudo que Jesus passou, e não por conta de alguma coisa que ele tenha feito. Pelo contrário, ele era santo. Jesus não tinha pecado, e foi tudo por minha causa e por sua causa. Foi por nós que ele sofreu. Render-se é um trabalho árduo. No nosso caso, é uma intensa guerra contra nossa natureza egoísta, porque no momento que eu me rendo a Deus, eu preciso entender que a vontade dele precisa se sobrepor à minha vontade. Para terminar a conclusão, a essência da adoração é a entrega, é a rendição a Deus. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Deus. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa do seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela se havia rendido completamente a ele. Olha só o que aconteceu com Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo explicou o improvável plano de Deus, ela calmamente respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Nada é mais poderoso do que uma vida entregue nas mãos de Deus. Tome essa decisão hoje. Descanse no Senhor. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Ainda que você já seja um crente com 1 ano, 2 anos, 10 anos, toda oportunidade é tempo de se entregar a Deus. Faça uma oração, se renda inteiramente a Deus. E fica para reflexão essa reflexão que é extraída do próprio livro Uma Vida com Propósito. A essência da adoração é a rendição, é a entrega, é se oferecer a Deus. Meditação diária, Romanos capítulo 6, parte B do versículo 13, diz: entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Não tem erro. Se você se entregar a Deus, você vai buscar respostas na palavra de Deus. Você vai procurar obedecer o que a própria palavra de Deus está dizendo. Então, entregue-se completamente a Deus. E aí, uma resposta, uma pergunta que fica para cada um de nós responder individualmente. Que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Você tem a sua área espiritual, você tem a sua área física de atuação, no seu trabalho, no seu local de estudos,
no seu relacionamento, na sua família, no seu modo como você cuida dos recursos que Deus te entrega para você administrar. Qual dessas áreas nós estamos evitando entregar nas mãos de Deus? Faça uma oração e entregue essa área nas mãos de Deus, tá bom? Então, ficamos por aqui. Na semana que vem nós teremos a estreia de uma nova professora ministrando aqui na nossa escola bíblica dominical. Nosso irmão Antônio Carlos volta na outra semana. A irmã Ilzeni vai estar conosco na próxima aula, ministrando a segunda parte dessa aula, tá ok? Então a gente vai ficando por aqui. A gente vai voltar aqui parar aqui a transmissão. E a gente queria agradecer mais uma vez a atenção. Foi um pouquinho corrido, mas a gente precisa passar o conteúdo. Se você tiver necessidade, sentir vontade de ter contato com esse material, nos procure, nos mande uma mensagem no WhatsApp. Eu estou lá no grupo oficial da Cibiluz. Você pode me procurar, você pode me ligar, também tem lá o meu telefone lá no WhatsApp, tá bom? Que a gente vai estar mandando esse material para vocês, tá ok? Muito bom estar com vocês. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de bênçãos, de livramentos, e que nós possamos continuar nesse nosso propósito de orarmos pela nação brasileira, orarmos pelos enfermos, pelas pessoas que estão infectadas e por tantas outras pessoas que estão também necessitando de orações, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te cubra com todas as ricas bênçãos que Ele tem separado e sonhado para você e para mim. Em nome de Jesus.